Sejam muito bem-vindos ao Melanie Talk Show. Eu sou Melanie Schmitz e hoje eu vou conversar com a Meire Henrique e com a Mayara Nunes. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Eu que Obrigada, agradeço. Antes disso, eu quero apresentar para vocês o nosso estúdio Log 3. É um estúdio co-work que está disponível para locação, fotos, vídeos, você que quer gravar seu conteúdo, seu podcast. É só entrar em contato com o link que está na descrição do vídeo ou através do Instagram, @log3studio. Hoje a nossa conversa ela vai ser inspiradora. Eu estou trazendo aqui mulheres com muitas histórias lindas para contar, que fizeram um projeto incrível. O livro está na nossa mesa. Para quem está só nos ouvindo, é um livro lindo. Ele tem uma capa rosa com representação de 16 mulheres que foram autoras desse livro. E elas vão contar melhor para mim, que eu estou aqui. Meire, você é presidente. Mayara, você como coordenadora, né? Desse projeto lindo que é o Núcleo Mulher. Contem para mim. O que é? Apresentem-se, por favor. Então, eu sou a Meire Henrique. Primeiro, eu sou empresária contábil, né? Então, de uma área bem técnica e também bem masculina, mas é algo que eu sempre gostei e quis trazer isso para a minha vida, esse desafio. E eu acredito que eu estou me saindo muito bem. E quando eu comecei a empreender, logo, eu já quis me conectar com uma entidade que fizesse sentido para fazer um movimento de forma coletiva, porque eu sempre quis que algo tivesse sentido, né? Não só na parte pessoal, mas empresarial também, e ajudar empresários era sempre o meu objetivo. E quando eu conheci a CDL, eu logo me conectei e quando eu vi, eu já estava no movimento, né, Mai? Já estava no movimento, já comecei ali fazendo a parte da coordenação, fui convidada para a diretoria, mas algo, eu não sossego, né? Eu sempre invento algo. E o projeto do livro nasceu ano passado, a ideia. E quando eu pensei na questão do livro, claro, tem outros projetos similares e tudo mais, mas eu pensei assim, por que não dentro do núcleo, né? A gente tem tantas mulheres, tantas histórias, e a Mai com certeza vai concordar comigo, quando a gente é coordenadora, a gente consegue acompanhar de mais perto nessas histórias e nos inspira muito, porque são mulheres que estão ali se dedicando seu tempo, doando seu tempo para o movimento, né? E algumas têm dificuldades em estarem presentes nas reuniões, de levarem, às vezes, seus filhos para não parar o movimento mesmo, né? Então, eu acredito que esse livro retrata bem o nosso trabalho, a nossa entrega, né? E eu acredito que quando participamos desse tipo de movimento, né, de núcleos, nós sempre temos um pouco, né, a aprender e a contribuir. Aprender porque, como qualquer parte do nosso corpo, né, seja espiritual, física ou mental, você precisa estar sempre trabalhando, né, para que você possa estar evoluindo. E o núcleo ele não deixa de ser isso, ele não deixa de ser um aprendizado para quem está ali dentro para se fortalecer. Então, o núcleo é voltado ali, o nosso, para mulheres empreendedoras. Na sua grande maioria, são mulheres que estão iniciando a sua trajetória no empreendedorismo, então elas estão começando. Nós já temos, sim, mulheres que já estão há algum tempo, têm as suas expertise, e aí elas já estão naquele ponto que elas conseguem contribuir de alguma forma para aquelas que estão começando, porque empreender não é fácil. Às vezes é solitário, é difícil, vem as dúvidas, vem as dificuldades, vem aqueles tropeços, às vezes a gente erra, diz, poxa, será que isso é para mim? Será que eu estou no caminho certo? E aí, quando você está nesse tipo de movimento, você está compartilhando, você está tendo essas trocas, você vê que, às vezes, a sua história é a história de outra pessoa, você entende que aquilo a pessoa superou, ou você escutou, poxa, aquilo não é para mim, então eu vou fazer aquela troca, eu vou ter outro caminho que eu possa também está seguindo e também já está fazendo. Não, e antes de começar aqui, eu falei uma frase que eu quero repetir, que é que esse vídeo, esse conteúdo chegue em mulheres que nem pensam em empreender, mas que consigam, de alguma forma, acender uma chaminha dentro delas eu tenho talento para isso, eu posso, só tem que buscar de que forma que eu posso fazer, porque todas nós conseguimos, né? Todas nós temos o potencial, basta a gente focar naquilo e vai dar certo. E vocês vão ouvir hoje, essas histórias vão inspirar vocês
E no final, vocês botam aqui nos comentários. Eu vou começar, vai dar certo. Mas antes eu quero saber, assim, o que motivou ser tão específico? Cada autora trazer o seu relato. Qual foi a motivação, assim, o ponto-chave que vocês olharam e disseram, isso tem que ir para o livro? Então, é porque a partir do momento que a gente começou no movimento do núcleo, é uma virada de chave. Ela pode começar já desde o início, como foi o meu caso, porque eu vou abrir aqui um parênteses bem rapidinho, mas eu era super tímida. Né, Mai, tu lembra? Na hora de falar em público, eu queria esconder a minha cabeça entre as cadeiras, eu queria sumir, mas eu dizia assim, gente, eu quero ser melhor, eu quero me desenvolver. Então, o núcleo, ele foi, sim, uma escola para mim, onde eu consegui me desenvolver, consegui participar. Eu ainda não sou palestrante, mas é algo que... a cada dia eu vou pensando assim, será que não é um desafio novo para que eu possa, né, me desenvolver? Então, o núcleo, ele abre essa porta, né? E a partir do momento que a gente é coordenadora, como eu mencionei, a gente escuta muitas histórias, a gente vivencia muitas histórias, elas relatam muita coisa. Então, o livro, ele é a trajetória dessa nucleada, mas é também o que o núcleo fez de diferente, qual foi a participação do núcleo, né? Eu tenho, dentro do núcleo, tem uma participante que eu não posso esquecer, porque uma vez ela ficou doente e ela precisou se ausentar do núcleo, né? E eu disse para ela, olha, a gente vai sentir muita falta, mas quando você estiver melhor, tu volta. E falei, incentivei, conversei. E de vez em quando ia mandar mensagem para ela, tá tudo bem, como que você está? Quando ela voltou, ela me deu um abraço tão forte que ela disse assim, Meire, foi a melhor coisa que eu fiz estar no núcleo, porque ela se conectou com outras mulheres. Então, ela se tornou amiga de outras nucleadas. E quando eu vejo elas assim juntas, eu digo, nossa, a gente é ponte. Sim, sim. E o núcleo, ele faz parte hoje do CDL Palhoça. Isso, o núcleo é da CDL de Palhoça. E ele é focado no empreendedorismo e incentivar mulheres. É nesse sentido. Isso mesmo. Ele nasceu para, vamos dizer assim, fazer o acolhimento dessas mulheres, né, para fortalecer, para desenvolver habilidades, porque a CDL, além de fazer a parte, né, empresarial ali do movimento, de defender nossos interesses como empresários, mas tem a parte também de desenvolver ali a capacitação, a questão de novas habilidades, né, e o núcleo, ele é um braço, né, ele estende porque a gente acaba criando um vínculo maior entre empresários que são do mesmo ramo, né? Ou como, por exemplo, agora do Núcleo Mulher, que são mulheres, né? Específico. E a importância do núcleo, principalmente focado a mulheres, que a gente conversou que as mulheres, elas não têm ainda essa cultura do empreender. E além dos desafios de empreender por si só, tem os desafios de conciliar com a maternidade, de conciliar com a vida pessoal, que... ainda hoje, para a mulher, é muito difícil desvincular, né? De dizer assim, agora nós conversamos sobre isso, eu vou fechar a porta, vou trabalhar, vou cuidar da minha empresa. Não, a gente não consegue. E que legal esse exemplo do núcleo no sentido de, se precisar levar o filho para a reunião, traz. Ou, né, vamos dar o suporte de como vocês vão conseguir lidar com isso. É o equilibrar dos pratos, né? O que aconteceu? Ao longo da trajetória nossa feminina, nós buscamos muito essa independência, né? Do buscar ter essa valorização profissional, buscando também ser provedoras do nosso lar. E ótimo, eu acredito que nós chegamos nesse caminho. Só que, porém, nessa trajetória, eu acho que nós fomos tendo um pouco desse acúmulo de funções, né? Não estou desmerecendo nem um pouco, assim, o sexo oposto, não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é só que a gente foi tendo esse acúmulo. Sim. Então, o núcleo, eu acho que ele traz esse acolhimento de mostrar para a mulher que ela não precisa escolher ser uma coisa ou outra, ela não precisa abdicar de uma coisa para ser outra. E isso, o exemplo próprio, foi a minha trajetória. Porque quando lá em 2017, quando a Meire entrou no núcleo, eu ainda fazia parte da CDL, né? Eu trabalhava dentro da CDL. E até então eu já era bacharel em Direito, mas eu não tinha ainda a minha carteira da OAB, então eu não advogava. E até estava deixando, porque eu tinha recém ganhado meu filho, né? Minha riqueza. Então eu disse,
Agora eu vou ser mãe. Não tem como empreender. Não, vamos ser mãe. Que tá bom, né? Eu sempre digo que o conforto, ele te incomoda, ele tá bom. Não vamos mexer, né? Abraça, tá bom. Vamos já diz o nome, zona de conforto. Deixa aqui, vamos ficar aqui, tá tão bom. Só que você estar inserida nesses movimentos, você começa a se conectar com outras mulheres que também são mães, são donas de casas, são amigas, são esposas. Então, elas exercem 1000 e outras funções. Elas são mulheres maravilhas, elas dão conta de tudo? Não é que elas dão conta de tudo, mas elas dão o melhor que elas têm naquele momento. E tá tudo bem. E elas mostram que é possível. Isso. É que eu acho que às vezes nós nos cobramos muito perfeição. E não existe perfeição. Existe determinação. Né? Eu acho que existe aquela questão de você... a questão da repetir, né? Repetir. Que a gente não vai estar motivado todos os dias, às vezes a gente não vai ter a mesma ferramenta todos os dias, mas se todo dia tu fizer um pouquinho com o melhor que tu tem, em algum momento tu vai chegar lá, né? E aí, estando naquele movimento, daqui a pouco eu tive aquela virada de chave. Eu disse, poxa, eu não preciso estar só aqui. Eu estou dentro da casa do empresário. Poxa, eu tenho uma grande formação. Apesar da minha formação também do direito, nós sabemos que é uma formação também, muitas vezes, foi dominada há muito tempo pela figura masculina. Então, eu disse, não, eu vou voltar. Então, veio a pandemia. Então, foi uma oportunidade, a gente meio que... O pessoal se isolou, então eu vi como uma oportunidade de voltar a estudar. Então, voltei a estudar, consegui, então, fazer. E aí, isso me gerou possibilidade dentro da própria instituição a qual eu estava inserida, que era dentro da CDL. Então, foram me gerando oportunidades, crescimento. Então, eu cresci dentro da instituição, juridicamente ali. E aí, hoje, não estou mais como CLT, mas ainda estou presente dentro da instituição e isso me gera muito orgulho. Quando a Meire foi para assumir a presidência, ela falou comigo, Maia, assume a coordenação. E isso, assim, para mim, me deixou meu coração tão feliz, porque lá em 2017, eu fiz parte daquele movimento, né? E aí agora estar na frente da coordenação me deixa muito alegre. Sim. E aí eu falei para ela, nossa, que alegria. E aí só que eu sei que o meu compromisso é grande, porque assim, quando ela me passou esse núcleo, ela me passou com mais de 150 mulheres. Olha só. E a gente está conseguindo manter, hoje nós estamos com 170 mulheres no núcleo. E é um movimento que só faz crescer. Eu fico muito feliz. Quando ela veio também com a proposta do livro, ela assim, Maia, eu tenho certeza que tu vais topar. Eu disse, então vamos. Eu disse, então vamos. Nem sei muito bem, mas vamos embora, que vai dar certo. Porque eu acredito muito nessa questão do dar e receber, sabe? Eu acho que todo lugar que você está inserido, não importa onde seja, é tudo uma questão de ciclo, é um movimento. Você tem algo a agregar e você tem algo a receber. Então, eu acho que esse livro ele representa muito isso. Então quer dizer que eu tenho que ter uma história bombástica? Não. Tu tem que ter a tua história. Sim. Ali tem algo que vai mover alguém, sabe? Eu não preciso de histórias grandiosas, de histórias milionárias. Eu preciso de histórias. Sim. De movimentos. Porque todo mundo quer chegar em algum lugar. Mas as pessoas dificilmente querem trilhar os caminhos, sabe? E o mais importante que a chegada é o percurso. O percurso. E às vezes a gente não tem noção que o que a gente conquistou, a posição em que nós estamos, é o sonho de alguém. Né? Às vezes a gente se acha tão pequeno no sentido, nossa, mas eu não alcancei milhões, ou eu não alcancei um patamar X, mas é que o teu objetivo é aquele, tu vai chegar um dia, mas tem pessoas que estão te olhando e dizendo, cara, eu quero chegar lá. E daí quando tu conta a tua história, que nem no livro, né, que são várias histórias diferentes, porque ninguém é igual, tu vai ter uma para se inspirar, alguma vai tocar em ti e vai dizer, eu consigo, que foi o teu caso de eu estava lá confortável, né? Começou a frequentar e estar em contato com mulheres inspiradoras, aí tu pensa, nossa, é possível. Eu vou sair dessa zona de conforto e vamos lá, vai dar certo, porque também eu acho que tem isso, a gente precisa estar em lugares que te inspirem, que te tirem da zona de conforto, que te provoquem, que te desafiem. Eu não gosto de falar em público, eu sou tímida, mas vou me desafiar. Vai ter mulheres que vão me apoiar. Eu acho que essa faz toda a diferença, né? E essa questão do sonho, é engraçado tu falar, né? Hoje não é, mas é.
Hoje eu vivo um sonho da Maiara de alguns anos atrás. Pode ser que hoje o meu sonho aumentou, minha régua aumentou. E é normal isso, né? Porque eu acho que o ser humano é isso, ele precisa de motivações. Então, minha régua, ela aumentou. Mas hoje, se eu parar para analisar, eu vivo o sonho da Maiara lá de 2017. Mas também é algo interessante, porque quando a gente começa a trilhar essa jornada, a gente imagina assim, eu quero ser assim, eu quero alcançar isso. Mas a gente não começa a fazer um histórico. Então, a gente só vive. E quando chega naquele ponto, tu diz assim, mas aqui... Tá, não, beleza, mas eu quero chegar lá. Não, mas faz um histórico, né? Tanto que eu tenho como pessoal meu, criar um grupo de 365 dias e colocando ali fotos onde eu possa retratar situações onde eu vivi naquele ano. Porque quando a gente tira ali, olhar para trás no dia 1º de janeiro do ano seguinte, o que eu fiz no ano passado? Não lembro, não sabe, porque tu viveu. E também algo que eu trouxe para esse ano para mim é viver com consciência, viver o presente, de fato, viver aquilo que a gente está apreciando e agradecer, porque foi uma jornada até aqui, né? Então, quando eu comecei como jovem, eu sempre fui muito sonhadora, né? Então, eu sonhava demais. Eu sempre quis ser uma referência, né? Uma mulher na área profissional, porque como a minha tia vem da parte da contabilidade, ela sempre disse, eu gostaria que você fosse contadora. Mas quando eu peguei isso para mim, eu disse assim, eu quero ser uma contadora de referência, eu quero ser, não a melhor, mas a melhor para mim, onde eu possa atender meu cliente, Então, sempre foi o meu caso, e ver essas mulheres e olhar para elas e ver como a gente pode inspirar sendo uma pessoa tão, assim... Simples, porque a gente não é nenhum artista, a gente não é nenhuma, vamos dizer assim, grande referência, mas quando elas olham assim, nossa, Meire, tu é uma inspiração, eu te vejo no Instagram, esses dias uma moça assim, olha que bom que eu te conheci pessoalmente, que eu só estava te conhecendo pelo Instagram, eu assim, olha, tô famosa, mas é algo que inspira, mexe. A gente não tem ideia de quantas pessoas são tocadas, e a rede social tem lados positivos e negativos, né? Mas o lado positivo principalmente é esse, assim, como a gente toca as outras pessoas com uma postagem, com quem a gente é ali no dia a dia, e que a gente não faz ideia que a gente inspira aquelas mulheres, inspira aquelas pessoas que estão ali nos acompanhando. E daí quando encontra pessoalmente é isso, né? Ai, que vontade de te abraçar e agradecer. Sim. Porque todos os dias a gente vai trabalhando, e daí o livro de vocês é uma inspiração para isso. A gente vai trabalhando e a gente não percebe justamente, né, o que a gente fez ou deixou de fazer, ou como focar para que o meu negócio dê certo, como focar para ter força e fazer as coisas acontecerem. Porque o principal, assim, tu pode até chegar em algum lugar através das consequências dos teus atos. Então, eu vou vivendo, mas eu não vou planejar. Eu penso em ser uma referência na minha área, mas não vou criar uma meta, uma estratégia para chegar nesse resultado. Eu vou só fazer meu trabalho. Tu até pode alcançar essa referência, mas vão ser consequências aleatórias de coisas que tu vai fazendo. Agora, quando tu pega alguém que vai te dar o caminho e diz assim, vamos firme, segura na minha mão, vamos lá. Tem mulheres que fizeram dessa forma e deu certo, tem mulheres que fizeram de outra. Faz a diferença, tu traça um caminho, tu busca um objetivo, e que é o que às vezes falta, né? A gente olhar para a nossa história e dizer assim, eu tenho repertório. Se eu cheguei até aqui, todo o repertório que eu tenho, ele vai me servir para alguma coisa, não é inútil. Então, vamos fazer com que isso invista num sonho, né? Invista e me dá retorno lucrativo, porque a gente precisa também de algo que vai nos sustentar, vai sustentar a nossa casa, né? Nossos sonhos. E o livro de vocês, eu não vou ficar dando spoiler, gente, porque assim, eu já dei, entendeu? Uma olhadinha ali, um negócio, mas que vai ter o evento para divulgar, e depois no final, acompanha até o final que vocês vão saber aonde vai ser, como vai ser, as datas. Mas o mais importante é isso, né? Imagina, são só 170 mulheres do núcleo. 170 histórias, 170 empreendedoras que estão ali todos os dias, que não é fácil.
né? Sim, e com certeza dessas 170 tinham mais mulheres que queriam contar suas histórias, mas às vezes ficam com vergonha, ou às vezes, a minha história não é tão legal. Mas o projeto do livro traz também a questão do vivenciar aquilo que você já passou, né? Então, quando eu comecei a escrever e lembrei da época que eu vim para Palhoça, que eu comecei a entrar nesse movimento, a abrir meu negócio, dá uma emoção, porque eu lembro exatamente que o meu escritório era dentro do meu quarto. Eu trabalhei por 6 meses. Quando eu me mudei dentro de um Celta, com caixas, com computador, com cadeira. E a gente subiu e o negócio foi acontecendo. E quando eu vi, já tinha uma estrutura, né? Mas isso tu vai ver quando tu para refletir naquilo. E o livro, ele fez tu não imaginar, mas vivenciar de novo, né, aquilo. E é tão gostoso. Eu me emociono, né, com a minha trajetória, porque realmente não foi fácil, como eu acho que não foi fácil de todas as mulheres, né? Porque, como a Mai disse, a gente tem múltiplas funções, né? Eu não sou mãe, mas eu imagino o desafio das mães, de deixarem as suas casas para ir no encontro, para, né, fazer o movimento acontecer, ou às vezes a dedicação da Mai como coordenadora, né, e mãe também da Lu, que tem um bebezinho e que a nossa também, ela faz da parte do marketing dentro do núcleo, né, que muitas vezes leva seus filhos para fazer esse apoio. Então, eu admiro muito essas mulheres, porque não é fácil. E assim, a gente fala muito aqui de quem tem filhos, porque a gente se coloca nesse lugar como mães, a gente sabe a dificuldade que é, mas a mulher em si, a gente acha assim, é mais fácil. Não é mais fácil, porque tu tem que focar e entrar num mundo corporativo que infelizmente ainda Mel, já mudou muito. Sim, mudou muito, a gente tem espaço, a gente tem oportunidade, mas a gente tem que conquistar de uma forma muito mais trabalhosa isso. Tem gente que acha assim, não, hoje em dia concorre igual, o currículo é igual. Às vezes não, o posicionamento de um homem empreendendo, eu dei um exemplo aqui antes de abrir os microfones, que a forma como a mulher fala acaba sendo mais delicado, parece que ela não está passando tanta autoridade quanto deveria, daí ela veste uma armadura para ir para esse mundo, quando normalmente os homens desde cedo já são criados a se impor, e a forma às vezes deles falarem uma frase simples, né? Já tem mais autoridade do que a mulher. Então, ainda tem muito isso. E a gente vai trabalhando para desconstruir e mostrar que é possível, né? Porque é um trabalho muito grande empreender em qualquer área, né? Mas, principalmente, quando tu tem que colocar uma armadura para depois mostrar quem tu é. Não sei se vocês têm essa visão e as mulheres trazem esses relatos, né? Mas a gente primeiro tem que montar um personagem no sentido de vamos lá, vai dar certo, né? Pra daí depois dizer, oi gente, aqui é a Mel, sabe? Tudo que a gente conquistou não foi sorte. Eu tava lá batendo, brigando para botar meu espaço, e acredito que é muito isso, né? A aprender a se posicionar também, né? Trazer o teu repertório, a tua bagagem, enfim, botar ali as cartas na mesa e dizer, esse é meu jogo. Sim. Eu conheço as regras. E o núcleo ajuda muito nesse sentido, né? É isso que eu ia falar agora. Eu acho que é aí que entra o núcleo, sabe? É aprender a construir agora essa trajetória, essa nova visão. Porque quando nós estamos, eu sempre digo que os encontros do núcleo é realmente quando ela se vê como empreendedora. Ela deixou de ser a esposa, ela deixou de ser a mãe por alguns instantes. Ela realmente é empresária, ela está lá dentro como empresária. Então, ela precisa focar em fazer network, ela precisa focar em aprender novas técnicas de como tocar o seu negócio. Pode ser que, às vezes, aquela palestra para ela não tenha agregado grandes... Mas ela fez network. Eu sempre digo, toda oportunidade, eu falo para elas, gente, todo encontro é uma oportunidade de fazer network. E network, o que é? Você ampliar sua rede de contato para que você possa fazer novos negócios, né? As pessoas às vezes se enganam quando vão para esses tipos de movimento, achando, é um grupo de vendas. Não é grupo de vendas, gente. Isso é um movimento, ela precisa da sua participação, né? Igual você está construindo uma teia. Então, você precisa estar ativo, você precisa estar frequentando, você precisa estar presente nos encontros, nos grupos. Mas eu tenho vergonha de falar.
Poxa, mas vai aos pouquinhos, sabe? Se conecta com alguém. De repente você vê que aquela pessoa assim... Porque às vezes a pessoa tem vergonha até de falar, olha, eu sou um pouco tímida. Mas fala pra pessoa assim, olha, eu sou um pouco fechada. Aquela pessoa vai te ajudar, porque ela já tem essa desenvoltura de falar. Então vem comigo que eu te ajudo. E tem gente que tem realmente esse dom da fala, né? De se comunicar, de estar à frente. Mas tem pessoas que não. Então, assim... O fato de você só estar num grupo não vai te destacar, não vai te gerar conexões e não vai te gerar novos movimentos. Não adianta você dizer, mas eu participo e nada acontece. Mas, gente, o que você está fazendo? Quais que são as suas ações? Quais os movimentos que você está fazendo dentro desse núcleo? E o núcleo, ele vai dar essas ferramentas, então, para essas mulheres se desenvolverem. Sim. Vocês têm bastante palestras. Quem quer participar do núcleo, o que o núcleo proporciona? O núcleo hoje, nós temos eventos toda primeira terça-feira do mês, salvo em agosto, que nós temos um café incrível. Mas esse café, eu vou deixar até para a Meire falar, porque é algo assim que foi criado, né, na gestão dela. Eu sei que ela tem o maior carinho e amor para falar desse café, mas eu vou falar dos outros eventos. Então, assim, o núcleo tem toda a primeira terça-feira do mês, nós temos um encontro, sempre com palestras e temas diferentes. Nesses encontros, nós temos também a questão nós disponibilizamos para que elas também façam venda de produtos dentro do núcleo. Nós temos um café maravilhoso, que é a oportunidade de network. E ali elas estão, né? Enquanto elas estão tomando um cafezinho, elas estão conversando, elas estão trocando as ideias. Nós temos outros eventos atípicos, como, por exemplo, nós vamos ter a nossa festa julina agora. Nós temos o Foco Entre Elas, que é um ensaio também corporativo, que é feito dentro do núcleo. Nós temos a nossa festa de final de ano de encerramento. Então, assim, nós temos vários encontros. E agora nós vamos ter uma visita técnica também. Então, assim, o núcleo está sempre em movimento. Sim. Ele está sempre buscando novas ferramentas para fazer com que elas estejam ativas e presentes dentro do núcleo. Agora mas aí nós temos um evento que é grande, que vai ser lançado o livro, e aí eu vou deixar para a Meire falar desse evento. Tá. Então, o evento ele foi criado, na realidade, com o intuito de ser, vamos dizer assim, um encontro de mulheres e expandir, mostrar o núcleo para outras empresárias, porque a gente tinha já os encontros. Quando a gente começou lá pós-pandemia, porque a gente foi em 2017 que a gente iniciou o núcleo, mas teve ali a pandemia, deu uma pausa, e quando a gente retornou com 15 mulheres. E no primeiro ano de retorno, junto com a Gleice, numa conversa, ela disse assim, a gente precisa fazer algo que mostre o núcleo, né? Seja uma vitrine, convide outras mulheres. E eu disse para ela, um café. O que a gente faz? Um café. Né? A gente sentada na mesa vai ser aquele encontro e a gente vai trocar, vai ter palestra, vai ter um café delicioso, um momento de network. E quando a gente começou a estruturar esse café, a gente observou que ele estava enorme, maior que a gente. Daí deu aquele medo, aquele frio na barriga. Será que a gente vai conseguir? Eu lembro que a montagem e desmontagem do primeiro ano foi eu e a Gleice que a gente fez. Eu sentei em cima de um suporte que tinha, não era nem cadeira, e comecei a chorar. Eu disse para ela assim, gente, olha o movimento, olha quantas mulheres a gente impactou, quantas mulheres a gente trouxe para esse evento. Então, aquele evento marcou. E todo ano a gente faz, né? Então, esse é o primeiro ano que a Mai tá organizando, mas eu já vi que vai ficar, assim, bombástico, né? Convido todas a participarem, vai ser dia 23 de agosto, né? A partir das 2h. Podem entrar ali no @ do núcleo e chamar que a gente passa mais informações. Então, a gente vai ter o pré-venda, né, dos convites para quem é nucleada. E dentro desse evento a gente vai ter também o lançamento do nosso livro. Daí vai ter um momento de autógrafos, né? Então a gente vai fazer algo assim muito marcante. Eu acho que vai marcar, né? Vai ser um evento especial. Imagina, daí qualquer pessoa que queira participar, entra lá no Instagram, depois a gente vai deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Mas vai poder ir lá prestigiar as autoras, pegar um autógrafo, fazer o network, que é o mais importante de todos, né? As vagas são limitadas. Aí, ó, viu, gente? Já deixa na agenda e fica de olho lá.
Porque é interessante essa coisa do network, o quanto é importante fazer essa rede de contatos, que às vezes a gente não tem noção. E quando começa a empreender, a gente fica ainda meio perdida no sentido de que tá, é só uma conversa. Não, vamos fazer uma parceria. Ah, mas não tem nada a ver com a minha rede. Tudo bem, alguma coisa vai ter em comum. Alguma dica ou algum amigo do amigo. Porque, assim, tem aquela teoria de que nós estamos a 5 pessoas de qualquer pessoa do mundo, né? Então, eu começo conversando num cafezinho aqui do lado. Nossa, esse bolinho de banana, que delícia, né? Pois é, a minha loja é isso, não sei o quê, tá. Quando vê, fechou um negócio bom ou trouxe mais uma rede de clientes que nem imaginava que poderia alcançar num cafezinho. Então, o quanto é importante participar realmente desses eventos e ter essa troca de experiência, né? Se colocar à disposição para falar e dizer, precisando, tá aqui meu cartão, ou vai lá, me chama no Instagram. Sim, eu digo que é uma troca, né? Além de fazer negócios, tu faz parceria. E às vezes a parceria, para quem está iniciando, é fundamental, porque é de forma gratuita muitas vezes, né? A gente troca, a gente né, junta forças. Então, isso é algo que a gente fomenta bastante no núcleo, porque a gente precisa de pessoas, né? Não adianta pensar que o nosso negócio não... ele vai andar sozinho, ele vai crescer. Não, a gente precisa de pessoas. E também a questão de indicações, às vezes não vem dentro do núcleo, mas aquela pessoa viu o teu negócio e uma amiga precisou e te indicou. Então, eu sempre fui de falar isso, e eu acredito que a Mai também fale isso, que a gente tem que... tratar as pessoas como se fossem, assim, é minha possível cliente, mas essa minha possível cliente pode me trazer 10 possíveis clientes, né? Então, isso é super importante. E eu vivenciei isso dentro do núcleo, né? Porque no começo, como eram poucas as mulheres, a maioria se tornou minha cliente, né? Mas isso não era algo, assim, que eu colocava, até esqueci às vezes de comentar, né? Eu sou contadora. Não, aí eu sou coordenadora. Aí no final eu dizia, gente, eu esqueço, eu também sou empresária contábil. Mas é algo que a gente incorpora, né? Como coordenadora. Sim. Eu acho que a Mai também provavelmente faz a mesma coisa. Esquece de se auto-vender, né? Ali. Sim, mas é a conexão. E depois as pessoas, elas se conectam contigo e querem saber o que você faz e se podem consumir de você. Então, é muito natural, né? Você já ouviram a história do ovo, do pato e da galinha? Não, conte-nos. Conta, não. Por que se acha tanto o ovo da galinha e não do pato? Porque tem... E agora? Porque a galinha, ela é escandalosa quando ela está botando o ovo. E o pato, não. O pato, ele é silencioso. Então, no mundo dos negócios, seja galinha. Seja escandalosa. Seja a galinha. É porque quem não é visto não é lembrado. Você precisa ser vista. Você precisa estar em movimento. Sabe? Então, assim, o que a Meire acabou de falar da história dela foi algo natural. Ela pode não ter pensado ser proposital isso, mas ela fez sem pensar. Ela estava no movimento, ela fez ser vista. E isso foi gerando o quê? Negócios para ela. Né? Então, é importante isso. Por isso, Não, agora se alguém perguntar como é que tá o mundo dos negócios, estou sendo galinha. Mas isso eu falo, mas eu sempre incentivei elas a falarem do seu negócio, né? Hoje, eu chego nos empresários e pergunto, o que você faz? Porque eu sou contadora, eu sou empresária contábil. E entro no assunto. Mas é porque quando a gente lidera um grupo de mulheres, o nosso olhar também... Claro, a gente tem o propósito do negócio, mas o nosso olhar é muito mais coletivo do que individual. Mas o que também trazer aqui é que elas nunca esqueçam de falar dos seus negócios, mas também querer saber do negócio da outra, porque a gente precisa ter uma escutativa, né? Para a questão de saber o que ela faz, se eu posso ajudá-la de alguma forma para ter essa troca, né? Porque dentro de uma instituição, que é uma associação, a troca é importante, a cooperação, né? O que eu faço que eu posso te ajudar e vice-versa, né? E também depois, claro, fazer o negócio de fato, né? E o ajudar, ele dá muito mais retorno do que o simplesmente vender, né? Por exemplo, a gente entra numa loja e o vendedor vem, o que estás procurando? Eu quero comprar, sei lá, um celular. Tudo bem, tá aqui o celular. Vendeu, foi embora. Às vezes a pessoa nem lembra mais daquele vendedor. Agora, se o vendedor fica, mas para que você quer?
qual é a utilidade? É para trabalho? Não, mas olha só, você pode usar mais para isso e eu vou te ajudar com tal coisa, não sei o quê. Aí tu lembra, nossa, como a pessoa foi atenciosa em querer saber o que era importante para mim, em me ajudar a resolver um problema pessoal. Daí tu lembra da pessoa, depois tu vai indicar ela. Vai lá comprar com aquele vendedor porque ele vai te dar uma atenção especial. Ou a gente na nossa trajetória, né? Meire, meu imposto de renda, quando é o último dia? A Meire vai dizer, não, Mel, eu te ajudo em tal informação, não sei o quê. Depois a gente lembra, né? Ela é contadora, se precisar. E quando a gente ajuda o próximo, parece que aí sim que o mundo conspira ainda mais para te fazer mais contato com outras pessoas, aumentar a tua rede de relacionamentos e fazer a coisa dar certo, né? Porque quando tu fecha muito assim de focar no vender, às vezes tem potenciais clientes, como tu falou, né? Aquela pessoa específica não comprou de mim, eu vou continuar vendendo, mas ela poderia trazer outros 5, 6 compradores, clientes e que tu deixou passar por não focar nas pessoas, né? É movimento, né? É o Sim, dar movimento. E o receber, né? Dentro do núcleo também, ela já tem a cultura do pitch de vendas. Pitch de vendas, que isso? Conte-nos, explique-nos. É para estimular elas a vender o seu produto. Porque, por incrível que pareça, a grande maioria tem dificuldade de vender o seu produto. Eu acredito. De uma fala básica, de se apresentar, né? Meu nome é Mayra Nunes, sou advogada de famílias, resolvo seu conflito de forma amigável, evitando desgastes nas relações familiares. Coisas simples. A pessoa ela não consegue vender o seu produto. Mas porque ela não acredita? Não, não é isso, gente. Às vezes é por uma trava, é uma timidez, é achar que o outro vai julgar ela. É essa questão. Então, a gente estimula elas a se apresentarem para que elas vão treinando essas questões. E aí, obviamente, que a CDL também tem outros eventos também já voltados para essas questões de pitch de venda, né? Sim. Mas também tem muito essa questão, de novo, né? Eu sempre vou bater nessa tecla cultural, que desde pequeno a gente não é ensinado a tratar as coisas como negócio, a gente não é ensinado a ver o mundo do empreendedor. Desde pequenininho que a gente poderia... Os filmes americanos têm muito de montar barraquinha de limonada na porta de casa e começar a negociar ali. Infelizmente, a gente não tem essa cultura. A gente não ensina nossos filhos ou os sobrinhos, enfim... E quando a gente vai para a escola, na escola não tem uma aula, nem que for extra, ou um curso específico para te ensinar. Educação financeira, né? Não tem. Então, quando tu chega nessa parte, por isso a importância de conhecer o núcleo, saber que existe, saber que eu tenho uma possibilidade de aprender, porque sozinha é muito mais difícil. Sim, e a questão do ensinamento também, além da educação financeira, de empreendedorismo mesmo, né? Porque a gente tem, e hoje cada vez mais as pessoas vão ser empreendedoras, né? Porque o CLT, vamos dizer assim, ele tá caindo, né, em desuso, assim, as pessoas buscam mais empreender do que próprio a sua colocação no mercado de trabalho como CLTista, né? Mas a questão ali do núcleo, é importante esse movimento também, além de se fortalecer, a questão do pitch e do conhecimento é desenvolver habilidades, porque quando a gente abre o nosso negócio, a gente tem uma habilidade técnica, a gente sabe sobre aquele ponto, né? Como sou contadora, eu aprendi ali a fazer os fechamentos e tudo mais. Quando eu comecei a empreender, eu tive que aprender gestão, a parte de marketing, a parte de liderança, gerir equipe. Então, tudo isso pra gente é novo. E se você não está nesse movimento, tu vai ter que carregar muito mais pedra e vai ser muito mais pesado. Então, o núcleo, ele torna o teu movimento como empreendedora mais leve. Mas, claro, você tem que estar aberta a isso, né? Porque se você vai e aponta apenas, olha, eu vou lá e não fecho o negócio. Não, mas calma, o que você, né, como a mãe disse, está fazendo para o movimento? Então, é uma engrenagem, aquilo ali funciona, só que todas têm que participar e contribuir, auxiliar, tanto que a gente tem como cultura, e a gente sempre falou isso dentro do núcleo. Quando você percebe que uma nova mulher está chegando, já abraça. Oi, que bom você estar aqui. Ai, vamos ali conhecer. Ali tem um coffee, aqui tem logo em seguida a palestra. Então, receber essa mulher além da coordenação para que ela se sinta acolhida. E, graças a Deus, eu acho que a maioria das mulheres que foram como convidadas já
começaram como nucleadas porque elas se encantam com o movimento, a energia. Eu digo, tem que sentir a energia, tem que ir para conhecer, né? E assim, né? A importância do núcleo e as mulheres, uma apoiar a outra no sentido de lembrar de indicar também. Porque às vezes a gente até faz parte de um grupo. A gente não, eu digo assim, a gente não está inserido ainda com toda a energia, porque se tivesse, fazia de tudo, né? Mas começou a participar do grupo. Na hora que alguém perguntar, eu preciso de um contador, que normalmente vem no masculino, né? Preciso de um contador. Tu pensa em várias outras pessoas e acaba esquecendo de quem está do teu lado, ou de quem tu conversou de manhã, ou de apoiar aquela mulher que está começando. Dizer, olha, fulana é muito boa, vai lá, conversa com ela, tá aqui o número. Apoiar outras mulheres, né? De incentivar realmente, porque parece que a gente vive sempre numa competição, no sentido de eu não posso indicar, mesmo que não é da mesma área, eu não posso indicar porque já tem muito, eu vou indicar, né? Sei lá, para um outro que eu sei que acaba tendo mais clientes, enfim. E não, vamos se apoiar. Eu digo que é conexão. As pessoas, elas se conectam. Então, a gente tem até um grupo de contadoras que, dentro da própria CDL, que a gente conversa muito sobre isso. Porque, assim, eu tenho o meu trabalho de excelência, a outra contadora também, a gente busca e a gente entrega praticamente a mesma coisa. O que é de diferente? O que a gente está buscando diferente? É a conexão. Então, quanto mais você se conecta com as pessoas, mais elas vão te indicar. E dentro do núcleo é a mesma coisa. Você precisa se conectar. Por mais que não faça sentido aquele negócio daquela empresária, mas se conecta com ela. Porque na hora da indicação você vai lembrar dela, né? Então, essa questão da conexão, às vezes, leva um pouco de tempo. Então, acaba que elas não indicam. Não é nem eu penso que não é nem a questão de concorrência, mas a conexão. Então, às vezes, elas indicam lá uma pessoa mais distante, ou às vezes até um homem, porque lembra dele, porque se conectou com ele, do que com a própria mulher que está dentro do núcleo. Mas a gente busca, sim, trazer esse movimento. Olha, se conheçam, troquem cartões, conversem. E eu vejo, assim, que o núcleo, ele tem esse movimento, né, de elas se conhecerem. Às vezes, elas criam seus grupos, né, porque daí tem mais afinidades, mas elas são bem acolhedoras. É por isso esse estímulo também desse movimento, desse network, que nem eu falei anteriormente. Não adianta estar inserido em núcleo e você estar parado. Porque quem não é visto não é lembrado. Você precisa estar frequentando esses encontros. Não consigo ir sempre, não tem problema. Né? É super compreensível, todo mundo tem suas agendas, todo mundo tem compromisso. Mas vai, um encontro ou outro, se faça visível, se faça presente. Além, porque assim, nós temos 2 grupos dentro do núcleo. Um oficial, que só vai para os recados, só a coordenação tem acesso, e temos um de network, que nós deixamos aberto para que as nucleadas movimentem. E ali elas compartilham, né, os seus serviços, os seus produtos. E se nós observarmos, é sempre as mesmas que movimentam. A maioria não movimenta. Então, assim, é importante você movimentar. Eu posso não... De repente, o trabalho dela, para mim, hoje, não faz sentido. Mas, em algum momento, alguém vai falar alguma coisa, eu vou dizer... não, olha, tem uma pessoa, porque eu vi que ela postou hoje no grupo, eu vou indicar ela. E isso já aconteceu. Então, assim, essa é a importância de se estar em movimento. O empreendedorismo é movimento. A palavra-chave é isso, é movimento. É movimento e conexão, né? Igual assim, eu tenho... O meu ramo é completamente diferente, mas uma delas vai inaugurar uma loja ou vai fazer um café de mulheres na loja dela para as clientes dela. Tudo bem, eu vou lá apoiar. Eu vou lá, eu não compro lá diariamente, eu não estou ativa, mas assim, vai ser um evento que ela quer chamar o pessoal para ir para a loja. Vamos nos reunir, vamos. Sei lá, um post. Gente, coisa pequena, curte, compartilha, apoia, comenta aquela mulher, comenta aquele negócio. Porque empreender é isso, é movimento, e eu acredito que principalmente como a Mary falou, conexão. Se tu não te conectar, se tu não fazer com que aquela coisa, e seja um meio de conexão, né? Se tu não conseguir apoiar uma outra mulher e fazer ela se conectar com uma outra pessoa, então do que adianta também? Porque a gente sabe... O cliente chega na gente, ele não acha a gente sozinho. Assim, às vezes bota no Google, mas até o Google é um meio de conectar nós dois. Então, se tem uma pessoa que possa fazer isso,
Que assim seja, né? Que vamos botar em movimento, vamos compartilhar, vamos falar. Mel, eu não tenho nada para agregar no grupo. Oi, boa tarde, a loja tá com tantos %, ou vem conhecer, né? Ou, ó, galera, o imposto de renda acabou tal data. Enfim, sempre tem algo pequeno que tu possa te colocar numa vitrine, independente de quantas pessoas vão olhar aquela vitrine. Mas se um olhou, lembrou, passou para outra, já valeu a pena, né? Sim, mas algo que eu quero trazer como mensagem para as mulheres que empreendem e que têm dificuldade de se vender, de, né, falar do seu negócio, é colocar assim, que tudo é uma evolução. Tudo é uma evolução e que a gente precisa, sim, nos desafiar para sair dessa zona de conforto. Porque ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém. A gente precisa... eu quero que as pessoas me apoiem. Então, o que eu preciso fazer para que elas me apoiem? Eu preciso gerar conexões. Por mais que eu não pegue o microfone lá na frente e não consiga fazer um pitch, mas então eu vou uma a uma e falar do meu negócio. Olha, queres conhecer meu negócio, minha loja e tudo mais? Porque no individual a conexão é muito mais válida do que você pegar o microfone lá na frente e falar para 100 pessoas. Mas, claro, tu precisa ser visto, tu vai fazer aquele movimento, mas o 1 a 1 também é válido. E isso vai te fazer treinar o teu pitch de venda. É uma oportunidade, né? E se desafie sempre. Sim. E essa coisa do se desafiar sempre, gente do céu, como isso é realmente um desafio, né? Eu falo que quando a gente começou o projeto aqui, o Vini, que é quem faz a parte técnica e está aqui acompanhando, ele me apoiou, ele foi o primeiro a falar assim, Mel, lembra aquele projeto que tu tinha na gaveta de fazer cursos? A minha formação, eu sou advogada do ramo imobiliário. Daí, eu tinha um projeto de algo assim, um canal, algo para levar informação, um curso, enfim, eu tinha estruturado, mas estava lá na gaveta. Daí ele assim, vamos movimentar isso, né? Vamos montar alguma coisa, vamos fazer dar certo. E eu fiquei com uma trava, depois eu pensei assim, meu Deus, né? Tem uma pessoa que me apoia, né? A gente tem a estrutura. Por que não se jogar? Daí tu fica, mas será que vai ter convidado? Mas será? Como é que as pessoas vão ver isso? Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que me mostrar, eu tenho que chegar e dizer assim, eu vou fazer. Se uma pessoa ver, já deu certo. Se tocar se o assunto que eu trouxer, tocar uma pessoa, já valeu a pena para mim aquilo ali. E a gente foi trabalhando junto e vai construindo. E é isso, é o se desafiar. Vai ter dias que tu não vai estar motivado, vai ter dias que as tuas ferramentas não estão funcionando bem, mas entrega o teu melhor com o que tu tem. Né? Eu tô fazendo bolo de pote em casa, não tenho uma estrutura perfeita, não tenho uma máquina que tira uma foto maravilhosa. Hoje em dia a internet tá aí, gente, ChatGPT, essas inteligências artificiais de graça, tu bota ali o que tu fez, ele já vai deixar mais bonito, mais elaborado, não sei o quê. Pronto, manda para uma vizinha, a vizinha já manda para outro, fala com o pessoal da obra. Eu tenho eu falo sem parar, né? Eu tenho uma conhecida que ela começou com um restaurante pequeno e ela quase não tinha clientes. E o dela é buffet livre, assim. E daí, ela começou o quê? Conheceu um pedreiro e perguntou pro pedreiro, quem que é o supervisor de vocês? Fulano. Ô, fulano, se eu vender a tanta marmita, eles vêm almoçar aqui todo dia, vamos fechar. Fechou parceria assim, pegou uma empreiteira, pegou outra, no fim foi fazer negócio. Então, é isso, é se jogar, se permitir, porque vai dar certo. E achar mulheres que tu possa te conectar e aprender. Mel, não tem jeito. O núcleo tá aí para isso, né? O momento perfeito é o hoje, né? É o hoje. O momento perfeito o agora. É o hoje. Sim, a gente convida, né, para conhecer. A gente tem a reunião amanhã. Amanhã. Ainda dá de fazer inscrições? Até hoje, até meia-noite. Mulheres de propósito. Hoje, meia-noite. Esse vídeo vai pro ar mais pra frente. Mas eu vou fazer um stories, entendeu? Já vou marcar, botar atenção hoje para o pessoal entrar em contato. Então... primeira terça-feira de todo mês, tirando agosto, que é o nosso café, que acontecerá no dia 23 de agosto. Temos sempre o encontro do núcleo, com temas sempre que vão agregar, te capacitar, te ajudar. E assim, eu sempre digo uma coisa. Se tu sair com uma palavra de lá que te motivou,
tu já ganhou teu dia. Deixa eu te perguntar, a festa junina, Julina, Vai ser aberto a convidadas? Vai ser. Então, dia 7 de julho. Então, ó, mais um convite. Eu vou botar tudo na descrição do vídeo, os arrobas também depois pro pessoal seguir. Tanto da CDL, o Núcleo Mulher tem um arroba específico, Sim. né? O arroba de vocês também. Vai tudo lá para quem quiser entrar em contato, ter mais informações e acompanhar os conteúdos, né? Novamente, muito obrigada pela participação de vocês. O livro, a gente vai continuar, vão vir as outras autoras aqui, a gente vai continuar divulgando ele, vai mostrar um pouquinho de cada história delas. São 16 mulheres incríveis, com histórias inspiradoras. E eu espero de verdade que vocês tenham se inspirado. E quem não empreende ainda, ou estava com aquele projeto na gaveta há muito tempo, é hora de se inspirar com esse livro, se inspirar com essas histórias e botar esse projeto funcionar. Vamos participar lá do Núcleo Mulher. Quem é de Palhoça, né? Pode vir, que elas estão de braços abertos e cafezinho para receber vocês aí, ó. Meire, Mayara, muito obrigada por virem compartilhar a história de vocês. Eu fico emocionada porque a gente precisa disso, né? É incentivo, abraçar uma outra, pegar na mão e ir junto que tudo dá certo. Na verdade, a gente que quer agradecer, né? A oportunidade de você abrir esse espaço pra gente, escutar a nossa história e também para divulgar isso para outras mulheres, porque eu acredito muito que esse movimento de fortalecimento, ele é fundamental pra gente. Isso é só o início. Só o início. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, aperta o sininho, curte, compartilha. Nós estamos nas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music, Deezer e também nas redes sociais, Instagram e TikTok. Segue lá e não se esqueça de... Ai, gente, eu fiquei emocionada no... Enfim, comenta aí, entendeu? E faz parte, porque são coisas que mudam a vida. Era isso, muito obrigada e até breve.